Boa noite, nós somos o grupo Escalonamento por Fração Justa. Nosso grupo é composto por mim, Rafaela, Everton Miguel e Rodrigo Sérgio. Esse algoritmo ele foi desenvolvido nos anos 80 por Judy Kay e Piers Lauder na Universidade de Sydney. Ele é um algoritmo de escalonamento interativo que ele divide o tempo de acordo com a quantidade de processos que o sistema possui. Eles são executados ao mesmo tempo, diferente do escalonamento em lote, quando é executado um processo de cada vez. No nosso escalonamento, o de fração justa, o uso da CPU é frequentemente dividido por igual entre usuários, ao invés de ser distribuído igualitariamente entre processos. Alguns tipos de algoritmo de escalonamento, eles podem ser divididos entre não preemptivos e preemptivos. Os do tipo não preemptivos, eles escolhem um processo para ser executado e deixam ser executado até que seja bloqueado, seja por um mecanismo de entrada e saída ou esperando outro processo e libera voluntariamente a CPU. Os do tipo preemptivo, ele escolhe um processo e o deixa executar por um tempo fixo. Se ele ainda estiver executando ao fim do intervalo de tempo, ele é suspenso e o escalonador escolhe outro processo para executar. Bom, o problema que acontece nos diversos algoritmos, né, de escalonamento que pode ocorrer uma falta de controle, né, do uso do processador por usuário, né, que estão utilizando o mesmo. No caso, pode-se perceber que os demais algoritmos, né, de escalonamento, ele não levam em consideração o usuário que está executando os processos. Então, nesse caso, o seguinte cenário pode ocorrer. Um determinado usuário, no caso, nesse exemplo aí, o usuário 1, poderia estar executando 8 processos e o usuário 2 poderia estar executando 2 processos apenas, né? Então, levando em consideração que o chaveamento utilizado aí é o algoritmo Round Robin, pode-se perceber que o usuário 1 irá ficar com 80% do tempo de processamento e o usuário 2 irá ficar com 20% apenas, né, desse tempo de processamento, o que significa que há uma injustiça, né, nessa divisão da quantidade de processamento para o usuário 2. Então, pensando nisso, né, com escalonamento por fração justa, os usuários e grupos são levados em consideração para tentar resolver esse problema, né? Uma observação é que a distribuição de tempo de processamento nem sempre será igual. Isso pode depender do usuário e grupo que está executando os demais processos. E também da prioridade do processo. Nessa imagem aí fica mais perceptível essa solução. A gente pode perceber que há 3 grupos, né, de usuários e que estão executando processos, né, esses usuários. Nesse caso, cada grupo possui 33% do tempo de processamento e cada usuário dentro do seu respectivo grupo recebeu uma porção igual desse tempo de processamento para alocar os seus processos, né? Nesse caso, a alocação foi igualitária, tanto para os grupos quanto também para os usuários, né? Mas pode haver em casos que um usuário ou grupo pode receber mais processamento que outro. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou falar um pouco do funcionamento, né, do escalonamento por fração justa, né? De acordo com o Tannenbaum, né, você pode pegar considera um sistema, né, com o exemplo que ele dá com 2 usuários, né, cada um desses usuários ele tem a promessa de 50% de tempo da CPU, né? Então, se você tem o usuário 1, ele possui 4 processos, A, B, C, D, né? E o usuário 2, ele tem apenas um processo, né? Que é o processo E. Se o escalonamento circular ele for utilizado, uma sequência desse escalonamento, é possível a gente verificar que
ele atende todas as restrições e fica o processamento desses processos fica da seguinte maneira: ele executa um processo do usuário 1, né? Depois executa o processo do usuário 2 e assim sucessivamente. Então ele fica no seguinte exemplo: A, E, B, E, C, E. Então você percebe que o padrão que ele está executando é usuário 1, depois usuário 2, né? Por outro lado, né? Se o usuário 1 ele tem direito a 2 vezes o tempo de CPU, né, a mais que o usuário 2, talvez a gente tenha o processamento um pouco diferente daquilo que foi exemplificado no primeiro exemplo. Né? Então a gente tem 2 processos do usuário 1 sendo executado para poder executar o processo do usuário 2, e assim sucessivamente. Né? O funcionamento do algoritmo, né, ele fica mais claro no momento que a gente consegue apresentar isso, o funcionamento dele na prática, né? Talvez eu explicando ele aqui fique um pouco confuso, mas na hora que a gente for exemplificar ele no funcionamento real, né, isso fica mais claro de ver. Até foi uma questão que o Rodrigo falou, né, que no slide anterior tem que em alguns momentos você tem a divisão por processos, né, e em outros momentos você tem a divisão por grupos de usuários, né? Então isso acaba influenciando, né? Pode passar, por favor. Falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens, né, desse algoritmo. Algumas vantagens do escalonamento, né, desse tipo de escalonamento, é que ele previne que o cliente monopolize os recursos. Nesse caso aí, o processamento. A dinâmica também que ele traz no uso da CPU, né, por exemplo, podendo alocar mais processamento para determinado grupo ou usuário. E também a distribuição dos recursos não utilizados. Nesse caso, por exemplo, se um usuário ou grupo não está utilizando o processamento num determinado momento, esse processamento não utilizado é dividido para os outros usuários que estão executando algum processo. E algumas desvantagens são que se houver uma política mal implementada de alocação desses recursos, pode ocasionar uma má performance, né, do sistema que está executando esse algoritmo. E outra desvantagem é a complexidade de implementação no sistema, né? Visto que, além de tratar dos processos, ele também é necessário que ele trate dos grupos e usuários, né, que estão executando esse processo. Bom, pessoal, voltando aqui a falar, né, vou falar um pouco do fluxograma, né, de como é que o escalonamento por fração justa ele funciona, né? Então aí você tem os recursos do sistema, que equivale a 100%, né? Ele vem para o escalonador por fração justa. Percebam que nesse exemplo aqui do fluxo, você tem parte dos recursos alocados para um grupo, né? E os demais alocados para um outro grupo. Alguns autores defendem que esse escalonamento ele é dividido igualitariamente, né? Então, quando você tem grupos de usuários, você tem esse escalonamento dividido igualitariamente. Outros já dizem que nem sempre essa divisão ela é feita igualitariamente, vai depender muito do grupo, né? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho que uma parte, né, 50% foi dividida entre o grupo 1, 25 entre o grupo 2 e 25 entre o grupo 3, né, onde eu tenho 2 usuários, no caso do grupo 1 e do grupo 2, eu tenho 2 usuários, cada um, né, e sendo que o grupo 1, ele executa uma maior porção de processos, então por isso que ele tem um pouco mais de porcentagem de tempo de CPU, né, e nos outros você tem um pouco menos de processos e usuários. Mas isso, como eu falei, fica mais claro no momento que a gente executar na prática, né, o funcionamento, a gente exemplificar na prática o funcionamento do algoritmo. Eu vou falar um pouco aqui de uma performance comparada, né? A gente pegou aqui o exemplo do escalonamento por loteria, né, que ele foi desenvolvido em 1994 pelo Waldspurger e Weil,
onde a ideia básica é distribuir o uso da CPU como bilhetes de loteria para vários recursos do sistema. Então, cada processo ele recebe uma espécie de ticket, né, que equivaleria ao tempo de que ele poderia usar a CPU, né? E esse processo, o processo com maior prioridade, ele pode receber mais tickets, né? Diferente do escalonamento que a gente trabalha aqui, que é a fração justa, né? Que ele divide o uso da CPU igualmente pelos processos, né? Então, o dono do processo é levado em conta, né? E o uso da CPU é frequentemente dividido igualmente entre grupos e usuários, né? Ao invés de ser uma distribuição igualitária de processos, né? Então, basicamente, seria isso. Aqui são as nossas referências, referente ao que onde a gente pegou essas informações. E aí a gente vai apresentar aí o funcionamento na prática. Aqui está a nossa representação gráfica do escalonamento por fração justa. A nossa demonstração, a gente optou por demonstrar ela sendo do tipo igualitária, então vai ser sempre dividido igualitariamente. Caso a gente tenha um usuário e um processo, ele tem 100% de disponibilidade da CPU. A partir do momento que a gente tiver mais usuários e mais processos, a gente vai ver que ele tem cada um 33% de disponibilidade da CPU. E aqui no caso do usuário 2, que ele tem mais de um processo, ele faz essa divisão igual, a gente pode ver aqui 11% para cada um, e a partir do momento que os processos vão se encerrando, vai haver a redistribuição dessa disponibilidade entre cada um dos processos que ainda estão rodando e o usuário. O usuário 2 ficou com 100% e vai havendo essa redistribuição entre os seus processos restantes.